Oi canal, aqui é Priscila Daledoni e hoje nós vamos falar de um livro que é um fenômeno, que é o Divergente. É esse aqui mesmo? É esse aqui mesmo. Tava olhando porque ele tem várias continuações. Tem o Insurgente, tem o Convergente e tem o 4. Todas essas são continuações do Divergente, de tanto sucesso que ele fez, especialmente no mundo jovem. Então os jovens piram pelo Divergente. Tem inclusive uma série de filmes que eu não assisti, então não vou dar essa minha opinião. E vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, que fala que é uma utopia, fala sobre um mundo futuro em que houve muitas guerras e depois dessas guerras a sociedade se reuniu e decidiu que a organização dela devia ser diferente. Então essa sociedade foi separada em facções. Essas facções são a facção da amizade, da erudição, da franqueza, da abnegação, da audácia, e tem os divergentes, que são aqueles que não pertencem a nenhuma dessas facções ou a várias delas ao mesmo tempo. Esses são seres negados pela sociedade, jogados para escanteio, marginalizados. E aí quando a gente tem aqui o título Divergente, a gente já começa a imaginar alguma coisa que aconteceu. Todo jovem, quando completa 16 anos, passa por uma espécie de processo seletivo. Existe um simulador para ver quais são as habilidades deles, as características de personalidade, para que ele possa escolher com maior certeza a qual facção ele vai pertencer. Até então, ele pertence à facção da família dele. E as facções não interagem entre si. Então, por exemplo, se você for para a franqueza, você não vai ter nenhum contato com a abnegação. Se você for da abnegação, não vai ter contato com a erudição, ou com a audácia, ou com a amizade, e assim vai. Então é um processo muito caro esse. E a nossa protagonista, a Beatrice, que a gente chama de Tris, ela tá com quantos anos, gente? 16 anos. E ela vai tomar essa decisão. A família dela dá abnegação, então eles são totalmente abnegados, são praticamente São Francisco de Assis. Nem espelho eles têm, para vocês terem ideia. Eles são totalmente doados. E ela já começa a sentir que aquilo não é a dela, não é a vibe dela, mas existe uma força muito grande para que ela continue nessa facção. Afinal de contas, a família dela toda está nessa facção. E como é que ela teria coragem de dizer que não? Então ela vai sentindo por aí, quando ela faz esse teste, ela descobre que ela é o que na verdade a maioria de nós seria: divergente. Mas ela não pode declarar isso, porque senão ela vai ser marginalizada. Então ela decide ir para uma outra facção que não é a facção original dela. Isso causa assim um alvoroço na família dela, é uma coisa trágica, tensa. Ela vai para audácia, são os audaciosos. É completamente o contrário da abnegação, são muito diferentes. E ela vai lá, dá a cara a tapa, tem umas aventuras assim enormes. Então, para a juventude especialmente, esse livro é formidável, é maravilhoso. A gente tem aqui as continuações. O que acontece? Livro que faz sucesso tem que ter continuação, né? As editoras querem o dinheiro. Mas, na minha humilde opinião, eu poderia ter um resumo de todos esses livros, desses 4 livros, 3 oficiais talvez, em um só. Seria mais consistente, teria reviravoltas mais sensatas. Então eu acho que começa de repente, principalmente a partir do 2º livro, a dar uma enrolaçãozinha. E a personagem principal, ela não tem medo de nada, ela se arrisca, só que na minha opinião também, ela acaba sendo às vezes meio burra, e isso me irritou durante a história, principalmente no Insurgente, em que ela vai assim, você tá vendo que aquilo não vai dar certo e ela vai lá e faz. Tem um romancezinho entre ela e o 4, que os jovens piram, né? Essas histórias da juventude
precisam ter um romance. Tem gente que critica isso ao máximo, mas eu não vejo mal nenhum. Eu acho que é uma fase mesmo em que a gente está se descobrindo nessa área, nossa sexualidade e tudo. E eu acho interessante que essas obras tragam um pouquinho desses relacionamentos e tal. Não vejo mal. Eu gosto do relacionamento dela com o 4. Gosto muito mais do 4. 4 é o par romântico da atriz, tá, gente? Gosto muito mais do 4 do que da atriz, 1000 vezes. Às vezes eu me parava, pensava assim, ai, ele merece coisa melhor pra ele do que a atriz. Porque ela às vezes dava nos nervos mesmo. Não foi uma personagem que bateu comigo. Mas a história é boa, vale a pena. Tem um spoiler que eu recebi da minha prima, Fefe. Foi você que me deu esse spoiler. Do terceiro livro, o Convergente, que me deu uma desestimulada muito grande. Quem já leu sabe do que eu tô falando. Mas eu não vou dar esse spoiler, não vou ser... Não sou dessas, não sou essa pessoa. Mas eu achei que esse livro aqui foi um desastre, assim. Foi só ladeira abaixo. Podia ter terminado antes, com certeza. Não precisava ter acontecido o que aconteceu, da forma como aconteceu. Por quê? Por burrice da atriz. Olha só eu batendo boca com uma personagem que nem existe. Mas se ela existisse, a gente ia ter que ter uma conversa muito séria. Porque eu acho ela muito imprudente. Pronto, falei. E aí a gente tem aqui o livro 4, que foi meio que assim... Essa trilogia fez muito sucesso, vamos lançar mais um livrinho aqui? Que não tem nenhuma novidade, são as mesmas histórias, mas pelo ponto de vista do 4. Então que ele vai narrar algumas partes aqui. É um livrinho aqui, eu demorei acho que 1 ano pra ler esse 4. Sem brincadeira, porque eu começava a ler, aí isso sem contar que o Convergente também, eu quase não terminei de ler. Eu achei que eu não fosse terminar de ler, porque eu achei meio chato. Mas esse aqui eu lia uma partezinha, aí eu lia outro livro, aí eu voltava, lia mais uma partezinha, depois eu lia outro livro. Então os 2 primeiros livros que são melhores. Mas eu aconselho a ler, vale a pena, não me arrependi de ter lido. Acho legal, comparando com Jogos Vorazes, eu prefiro Jogos Vorazes. Comparando com Harry Potter, eu prefiro Harry Potter a todos esses. Mas é uma leitura divertida, é bom para os jovens, traz um pano de fundo, uma coisa meio a Revolução dos Bichos, sabe? Que tem uma galera que assume o poder e acaba deixando as coisas parecidas como eram antes. A gente tem essa troca de poder com ganância. Tem um pano de fundo que dá um start aí para quem quiser ler a Revolução dos Bichos. Eu super apoio, né? Sou suspeita pra falar. Mas é uma trilogia sem o 4, né? Interessante, principalmente o primeiro. Não sei os filmes, depois quem já assistiu aos filmes me conte se são bons, se são fiéis, se valem a pena também a leitura. É isso aí, se inscrevam no canal, não sei se todos sabem, mas eu tenho uma página no Instagram, que é Priscila Daledoni, Priscila com SC e 2 L's, Daledoni com 2 L's e no final, Daledoni. Me sigam lá para mais novidades sobre escritas, vamos trocar ideias, curtam aqui o vídeo e eu vou colocar o link desses livros aqui embaixo para quem quiser comprar, ajudar o canal também. Aqui é a Priscila Daledoni, eu vou ficando por aqui. Até!